vocês me viram emocionado com a brincadeira que fizeram comigo, dos canecos, né? Que está escrito Narad, cadê a minha água? Alguns conhecem essa história, mas nem todos. Nunca é demais eu repeti-la. Vou contar de novo. Certa vez, o sábio Narad queria entender o significado de Maya. Maya é um termo sânscrito que fala da ilusão, a grande ilusão cósmica. E embora ele conhecesse o significado da palavra, ele queria entender mais profundamente. E foi até o Senhor Vishnu, que era o guru dele, e perguntou: Senhor, o que é Maya? E Vishnu disse: eu não posso te explicar o que é Maya. Você só pode compreender Maya através da experiência. E aí convidou Narad para fazer um passeio com ele, no Garuda, na águia, que é o veículo do Senhor Vishnu. Até que, depois de sobrevoar, por um tempo, eles desceram no deserto e passaram a caminhar. Deserto, sol escaldante, sem nenhuma referência de oásis ou coisa do gênero. E de repente o Senhor Vishnu começa a passar mal, né? Sufocado. Narada, consiga água para mim. O Senhor Vishnu, Deus Supremo, estava morrendo, sufocado. E Narad, como um bom discípulo, saiu correndo à procura de água para o mestre dele. Tudo que um devoto quer é servir o mestre da melhor maneira possível. E Narad saiu correndo atrás da água para o mestre que estava morrendo, sufocado. Achou um oásis. E no oásis tinha um poço. E ele foi correndo lá para pegar água para o Senhor Vishnu. Mas aí, na beira do tinha uma outra pessoa pegando água. Tinha uma moça. E Narad olhou para essa moça e ele ficou encantado. Ele falou: da onde surgiu essa deusa? Foi assim, instantâneo. Sabe quando você olha para a pessoa assim? E aí ele perguntou para ela: eu posso pegar água nesse poço? E ela olhou para ele: claro, você pode pegar água nesse poço. E ali, algo aconteceu. Foi uma conexão mágica. E naquele momento, Narada teve a certeza de que ele havia encontrado tudo que ele procurava. Ele teve a certeza que ele tinha que se casar com aquela moça. Então, naquele momento mesmo, ele já saiu atrás dela. E foi até a vila, onde morava a moça. Chegando lá, estava o pai dela esperando. E o pai dela
viu o forasteiro e logo perguntou: o que você está fazendo aqui, quem é você? Ele disse: eu vim aqui porque eu quero me casar com a sua filha. Né? E o pai da moça falou: não é bem assim não. Para se casar com a minha filha, você tem que compreender, né, que eu sou o chefe dessa vila. A pessoa que se casar com a minha filha vai ter que continuar o meu trabalho, vai ter que provar que sabe administrar uma vila, tem que ter responsabilidade, tem que ter qualidades específicas. E o Narad pensou: bom, só isso para eu me casar com essa deusa? Fácil, né? E aí logo se submeteu aos testes e passou na prova. E aí se casou com a moça. Casamento indiano, 5 dias de festa. Era uma família rica. Então uma festa linda, cheia de arte, de beleza, muita alegria. E Narad foi abençoado com 5 filhos. 5 filhos. Em alguns contos falam que eram 12. Né? Outros falam que eram 5. Mas um monte de filho. Um monte de filho. E os filhos correndo pela casa. E pai pra cá, mãe pra lá. E brincando e correndo. E Narad foi se reconhecendo como um excelente administrador. A cidade nunca prosperou tanto. Um celeiro cheio de comida e tudo fluindo harmoniosamente, muita prosperidade, muita fartura. Né? O pai morreu, o pai da moça, né? E ele se tornou mesmo o grande administrador, o chefe daquela vila que já era uma cidade praticamente. Né? E aí no auge do sucesso, né, aconteceu um tsunami. E a água invadiu a cidade. E as pessoas começaram a morrer, afogadas. E Narad entrou num desespero profundo, tentando salvar os filhos, tentando salvar a família. Ele tendo que escolher entre a mulher e o filho. Conseguiu um barco, tentando colocar no barco quem ele conseguia, mas o barco virou e ele foi perdendo um por um. Não sei se vocês já tiveram a chance de ver imagens como essa na televisão. Teve alguns anos atrás um tsunami na Ásia, onde uma cena muito parecida com essa foi transmitida. Uma mãe tentando escolher entre um filho e outro para salvar, e a água levando. Isso demonstra um pouco aquilo que Narad estava sentindo naquele momento, tentando escolher quem que ele conseguiria salvar, mas ele não conseguiu salvar ninguém. Ele perdeu absolutamente todos os filhos, e perdeu a mulher também. E ele entrou num desespero sem palavras. Ele chorava copiosamente: cadê a minha vida? Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Cadê minha vida? Cadê minha vida? Né? E começou a orar: Deus, cadê? Por que tudo isso? Cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Cadê minha vida? Né? E aí o Senhor Vishnu aparece para Narad. E ele se agarrou nos pés do Senhor Vishnu: traga minha mulher de volta. Traga meus filhos de volta. Aí o Vishnu disse: Narad, cadê a minha água?
né? Acorda. Nunca teve mulher, nunca teve filhos. Isso é Maia. Você não queria conhecer Maia? Isso é Maia. Acorde. E aí, vagarosamente, Narad foi acordando do sonho e se lembrou. Se lembrou que ele tinha saído para ir pegar água para o Vishnu. E no meio do caminho, ele foi iludido. Essa é uma história belíssima que nos leva a refletir a respeito do que é ilusório e do que não é ilusório. Essa não é uma questão simples. Trazendo isso para a sua vida, para o seu dia a dia, o que é real, ou seja, o que é aquilo que o seu coração está determinando para você fazer, realizar, e o que é uma distração, o que é uma armadilha da mente te desviando do caminho do coração. Seguir os comandos do Senhor Vishnu é seguir a intuição, é seguir o coração. Mas, para aquele que está a vida submetido ao jugo da mente condicionada, é muito difícil discernir o que é a intuição e o que é um jogo da mente. Eu considero que esse seja o principal desafio nesse atual momento da nossa jornada evolutiva. Reconhecer a voz da intuição, que é a voz do silêncio, que é a voz de Vishnu, que é a voz do Guru, que é a voz de Deus, que às vezes te leva, inclusive, para lugares desafiadores. Quando você começa a aprender a ouvir a voz da intuição e começa a seguir, às vezes você também é iludido com a ideia de que nunca mais haverá sofrimento, de que nunca mais você vai ter desafios pela frente. Afinal de contas, você não ouviu que seguindo o coração você se harmoniza com a lei do mínimo esforço e que pequeno esforço, coisas grandiosas acontecem e você vai removendo o sofrimento da equação e tudo começa a dar certo na sua vida. Você ouviu isso. E é verdade isso. É verdade. Mas é verdade também que, muitas vezes, antes de poder se harmonizar completamente, você precisa purificar muita coisa que você está carregando. Você tem que se libertar de muitos maus karmas, você precisa se libertar de muita coisa que você acabou adquirindo ao longo da vida. Isso gera confusão, porque muitas vezes você tem certeza que o coração está mandando você seguir numa determinada direção, e você vai naquela direção, e aí quando chega lá você quebra a perna. Você se depara com uma situação difícil, e aí você se questiona, puxa vida, será que eu errei então? Será que tem um erro aí? E às vezes tem erro também, né? Porque às vezes você se confundiu, você achou que era para ir para um lado, mas não era bem isso. E aí? E agora? E agora?
o que é verdade e o que é mentira. O que é a intuição e o que é a voz da natureza inferior te iludindo, te distraindo, te levando para uma direção que não é, para você. Então, eu considero que você só vai descobrir isso na prática. Na prática. Se permitindo errar. Se permitindo cair. E levantando. E levantando. E recomeçando. E recomeçando. Até que aos poucos você vai aprendendo a discernir. Até que aos poucos você vai aprendendo a discernir. Você me pergunta assim: amado Baba, desde que acabou a temporada de Alto Paraíso, fui pouco a pouco me desconectando da força do amor. Ontem, senti mais uma vez a plenitude. Me ensina, Guruji, a não perder a ligação tão forte que sinto na sua presença. A te chamar quando estou na escuridão. Eu sinto que uma dica valiosa é você perceber o momento que a escuridão começa a querer se instalar em você. Às vezes é imediato, né? Você está aqui dentro, você está numa bolha de amor, e aí você saiu do portão, você já começa a sentir a altitude caindo, né? Já começa a fechar o coração, já começa a sentir, né, a atuação do mal, que é um nome que damos para esse binômio medo-ódio. Medo-ódio. Que é essa essência. Tem muitas variações, né? Aí vem orgulho, luxúria, e etc, etc, etc. Mas na raiz disso que chamamos de mal, está esse binômio, medo e ódio, né? Que às vezes se manifesta com uma tristeza, às vezes começa a querer se manifestar com uma confusão, uma dúvida, né? Ele vai se instalando, né? Esse medo, esse ódio, ele vai tentar provocar dor em você. Dor, sofrimento, sofrimento, né? E como que ele faz isso? Criando divisão, criando separação. Sempre vem criando julgamento e comparação. Sempre, sempre, sempre. Criando pequenos grupos. Tem ali, classificando aquele pequeno grupo. Porque aí fica fácil, né, de um grupo se voltar contra o outro. E aí esse mal vai crescendo. Essa é a estratégia. Temos que entender que o mal tem inteligência. O mal tem uma inteligência. É uma serpente invisível que sabe, né, o que fazer e como fazer para se alimentar. Vai gerando divisão. Uma divisão que, por sua vez, leva à competição, a disputas. E aí você esquece, né, da água do Narad. Que é esse amor que é, inclusive, a consciência, percepção, né, de que aquilo que mais você quer, é fazer o bem e sentir o bem. Você esquece
que a gentileza que é uma forma de amor, amabilidade, é gratuita. Você fica feliz quando ela passa por você, quando você é gentil, quando você é amável. Você fica feliz quando o outro é amável com você, quando o outro é gentil com você. Independentemente de todas as diferenças. E quanto mais você dá passagem para essa amabilidade, mais ela cresce. Só que você vai esquecendo isso, vai perdendo isso. Então eu estou dizendo que é muito valioso, muito importante, quando você consegue perceber o momento que você começa a cair. No exemplo do Narad, foi quando ele estava ali pegando a água, ele se encantou com a moça. E aí, isso pode ter muitas diferentes interpretações. No seu caso, quando é que você sente que começa a perder a lembrança de si mesmo? Quando é que a consciência começa a rebaixar? O que é ilusório para você? Quando você começa a reclamar, começa a acusar o outro, começa a apontar o dedo para o outro, significa que você já está se perdendo no jogo do mal. Porque essa é a essência do mal, é acusação. É fazer a pessoa se sentir culpada. É o jogo de culpa e vítima. Culpa e vítima. Culpa e vítima. Essa é a essência da miséria. Essência da miséria. E às vezes você não tem outra saída a não ser admitir que você está nessa miséria. Porque não adianta você também querer fingir que não está nesse lugar, né? Que aí você cria uma outra sobreposição de ilusão. Porque às vezes você já caiu, já se enroscou, já está no jogo de acusação, já está se sentindo vítima, já está reclamando, já está apontando o dedo para o outro mesmo, e não adianta fingir que não está. Usar máscara do espiritual e fingir que tá amando, sendo que você está querendo pegar no pescoço do outro. Porque você está acreditando que o outro realmente, né, é o responsável pela sua infelicidade. Nessa hora, admite. Admite, realmente, caí aqui, estou aqui no inferno. Estou no inferno, estou dançando com o capeta aqui, e posso não estar conseguindo sair, mas estou aqui com ele. E estou gostando da dancinha. Estou gostando da dancinha aqui, estou aqui, tal, 2 para cá, 2 para lá, tal. Enquanto você não tem consciência nenhuma, não há o que fazer. Aí só o tempo para te tirar. Paciência. Em algum momento você sai. Tem que esperar. Não há o que fazer. Aí tem que esperar aí uma chance. E às vezes a chance é um acidente, uma doença, uma fricção que chega aí para balançar suas estruturas. Para você, opa, peraí, onde é que eu me coloquei? Onde foi que eu me coloquei? Aí você começa a acordar. Mas eu estou trabalhando para que você não precise chegar nesse estágio. Que você perceba antes. Que você perceba na hora que você está perdendo
a consciência, ou no mais tardar, você perdeu, mas você está consciente que perdeu. Né? E aí, então, algo pode ser feito. Aí, devagarinho, você vai voltando. 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 E vai voltando, às vezes, de uma forma muito simples. Ao tomar consciência que caiu, você vai se levantando. Simples. O que dificulta você levantar é que você fica lá embaixo se lamentando por ter caído. Com muita autoconsideração por si mesmo, com muita autocomiseração, com dó de si mesmo, porque caiu, se culpando porque caiu, e brigando com o mundo porque caiu. Aí você está realmente dançando lambada com capeta. Né? Dançando forró ali com capeta. Né? Essa hora, solta. Solta. Caiu. Ok. Respira. Respira. Lembra que você tem um corpo, vai voltando pro corpo. Pé no chão. E agora é pé no chão mesmo. Né? Vai voltando. Ocupando o seu corpo. E vai soltando os pensamentos. Porque Maya te pega através dos pensamentos. É uma história criada pelos pensamentos e que você acredita. Então, na lenda de Narad, nunca teve família, nunca teve mulher, nunca teve filhos. Uma imaginação, ele imaginou. Isso é Maya, é uma imaginação. Assim como muitas vezes você imagina que você está numa situação X ou Y, que você não tem saída, que você não tem cura, que você perdeu todas as chances de prosperar, de ser feliz e assim por diante. Então você é pego por essa trama psicológica, pego por essa história criada pelo eu sofredor, e aí você é encantado, encantado. Então, essa hora é importante você lembrar, não, isso é uma história criada pelo meu eu sofredor. Peraí. E às vezes essa história se plasma também através de algumas situações de vida. Claro, porque o interno se manifesta externamente. Quando você pensa e acredita nisso que você pensa, isso começa a se plasmar na matéria. A matéria nada mais é do que o pensamento que você acredita. Ele vai se plasmando. Assim como você pode pensar e acreditar que você é uma pessoa próspera, cheia de sucesso e tudo acontece na sua vida, você pode pensar que você é um miserável também, que nada dá certo para você, e você começa a construir isso. A mente é um poder danado. É o maior poder do ser, é a mente. Você cria, descria. Então, mas quando você percebe que você se colocou numa situação ruim por conta desse enredo mental, solta. 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 Principal desapego é dessa história mental. Você tem que estar pronto para voltar para o momento presente a cada instante. A cada instante.
E aos poucos você vai encontrando as maneiras de se reconectar. Percebe que a conexão está se esvaindo? Aí você lembra. E aí, a primeira coisa que você vai perceber é que a conexão não se quebrou. O que aconteceu foi que você deixou de percebê-la. Só isso. Porque a sua consciência foi rebaixando. Porque você foi tomado pelos pensamentos negativos. E aí, com isso, você começou a ter essa percepção distorcida de que houve uma desconexão. O amor nunca deixou de existir. O que aconteceu foi que você foi colocando uma capa sobre ele. Uma capa de pensamentos. Que às vezes fica muito densa. Concordo. E que às vezes não é tão simples remover. Requer ali um trabalho extra. Isso quando você se deixou levar e passou da curva. Aí ficou mesmo tomado pela ilusão. E aí para trazer de volta é difícil. Demora um pouco mais. Porque o sofrimento vai criando mais sofrimento. Então, em outras palavras, eu estou aqui falando sobre autoobservação. Estou falando que quando você está presente em algum grau a ponto de se auto-observar, você pode identificar um momento em que você está perdendo a consciência, em que o coração começa a fechar, em que você começa, né, a cair, porque você identifica, né, o mal agindo através da acusação, do julgamento, da comparação. Nessa hora, você respira. Interrompe o fluxo do pensamento compulsivo. Volta para o corpo. Volta para a presença. Aqui, agora. Você é uma testemunha que assiste esse sonho. Que às vezes é bom e às vezes é ruim. Quando o sonho é ruim, você tende a se assustar. E aí então você se encanta mais rapidamente. Quando o sonho é bom, você se permite se embalar e achar que está tudo certo. O que eu estou sugerindo é você tratar o sonho como sonho.
São imagens do inconsciente, que pode, sim, ter um conteúdo, um significado. Você recebe a mensagem e deixa ir embora. Acorda, lava o rosto, toma um banho, toma um chazinho quente e acorda. Acorda. Deixa aí o sonho. Não importa se o sonho é ruim ou se o sonho é bom. Foi. Voltamos aqui para essa experiência onde estamos habitando um corpo feito de terra, de água, de fogo, de ar, de éter, que tem altura, largura e profundidade. Que tem um ego que faz a ponte entre o mundo externo e o mundo interno. Não é? E aí devagarinho você começa a poder inclusive agradecer, né, a experiência de estar aqui. Especialmente você que está aqui nessa escola de autoconhecimento, nessa escola de intuição, aprendendo a reconhecer e a seguir os comandos do coração. O que pode ser mais valioso nesse mundo do que isso? Me diga. O que pode ser mais valioso do que isso? Você aprender a viver nesse mundo. Porque, por mais paradoxal que seja, é incrível, né, como realmente a grande maioria dos seres humanos que tem vida não sabe viver. Porque não desfruta da vida. Porque faz da vida um campo de guerra. Faz da vida um inferno para si mesmo. Porque não sabe lidar com esse poder que é a mente. E um dos elementos da mente que são as emoções. Fruto dos pensamentos. Esse é o principal aprendizado. Se você tem isso, se você sabe isso, você anda sobre as águas. Você anda no fogo e não se queima. Você anda no fogo e não se queima. Ou seja, você pode ir no inferno, você pode ir lá na Matrix, lá no olho do furacão e não se perde. Não se perde. Está tudo bem. Não cai na armadilha de julgar, de criticar, de acusar, de dividir. Aí você passa ileso. Passa ileso. Amando ainda, tendo compaixão de quem está nesse momento ali, precisando sofrer tanto. E compaixão de verdade. Compaixão de verdade não te faz sentir acima do outro. É igual. É igual. É. Simplesmente, nesse momento, eu estou aqui vendo coisa que antes eu não via.
Com calma e tranquilidade, os caminhos vão se iluminando. Quando você começa a despertar, às vezes você se assusta com muita coisa que você vê, que antes você não via. Calma. Aos pouquinhos você vai aprendendo a discernir. Com calma e tranquilidade, que você vai aprendendo a discernir. O que é o que não é. Até que acontece. Chega um momento que os olhos se abrem e não se fecham mais. É real. É possível você chegar nesse estágio de consciência onde você não mais se contamina, não mais se perde. É uma questão de consciência mesmo. Chega uma hora que você olhou para esse piso, você viu que ele é amarelo, pode vir quem for falar que ele é verde, que você já viu que é amarelo. Não tem mais dúvida. Isso vai chegando aos poucos. Vai chegando aos poucos. Talvez o maior desafio para quem está nesse caminho é o fato de que ainda é um número muito pequeno de pessoas que tem essa percepção. A grande maioria está no atoleiro da mente, está no lamaçal da mente. E por que é desafiador? Porque você duvida, às vezes, de você mesmo. Porque será que eu sou que estou certo? Então todo mundo está... Será que eu estou certo mesmo? Todo mundo está errado? Sou eu que estou certo? Pior que é. E tá atento para isso não ser ainda uma armadilha da vaidade. Você começar a se achar melhor que o outro. Mas quantos por cento desses 7 bilhões que está compreendendo isso que eu estou dizendo? Zero vírgula zero zero um. Então, às vezes, você se sente estranho. Um estranho no ninho. Natural. Natural. Porque estamos num planeta em transição. Há bem pouco tempo atrás, estava todo mundo na mesma situação. Então é mais fácil. Todo mundo um matando o outro mesmo, matar para comer, tá tudo certo. Daí, de repente, aconteceu aí uma revolução
né, cognitiva, aí uns começaram a entender a vida de uma forma diferente. Opa! E agora estamos aí numa nova revolução, agora uma revolução de consciência, onde começam a surgir pessoas compreendendo coisas que outros não estão compreendendo. Começam a nascer crianças com uma outra perspectiva, uma outra visão da realidade. Um DNA diferente. Isso gera fricção. Tem um choque de cultura. Isso vai ser assim ainda por um bom tempo. Estamos só no início dessa revolução de consciência. Só no início. Mas está numa velocidade tal que daqui a pouco a gente vai olhar para trás, não vamos mais reconhecer o nosso mundo. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Esses dias mesmo eu estava no carro, né, usando o GPS, lembrando que bem pouco tempo atrás a gente usava um guia, era um livrão desse tamanho assim, não sei se você lembra disso. Quem é da minha época sabe, né? Fora que ninguém entendia aquilo, tinha que parar toda hora para perguntar onde é. Para no posto, sempre no posto, para perguntar. E parava em cada lugar, né? Isso faz muito pouco tempo. Isso é para dizer, então, que isso em todos os sentidos. Hoje a gente já olha para trás e já não reconhece o mundo. Imagina daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Porque essa revolução de consciência, ela está em pleno vapor. Então, meu amado amigo, o seu desafio é esse mesmo, é conseguir sustentar esse coração aberto, né? Sustentar a lembrança. E para isso tem que ter alguém aí se auto-observando, para identificar os momentos em que você começa a fechar. E o que provoca o fechamento? Para cada um isso é de um jeito. No caso de Narad, é uma moça bonita. Nesse exemplo, né? Dessa lenda, porque são tantas lendas de Narad. Narad é uma figura, né, da mitologia hindu que transita entre mundos. Ele sempre faz essa conexão com a humanidade. Ele é muito humano, embora seja um sábio celestial, ele é muito humano. Ele está sempre entre os humanos. Ele tem uma compaixão profunda pela entidade humana. Ele está sempre querendo ajudar o ser humano a se reerguer. Então ele é sempre usado para contar histórias que descrevem a humanidade, que descreve os desafios da humanidade. E no seu caso, né? O que é que fecha o seu coração? Qual é o seu ponto de atenção?
Qual que é a sua criptonita? Voltando agora então, vamos mudar um pouquinho, vamos pro Marvel. Vamos mudar do hinduísmo aí pro... Qual que é o... Superman, qual que é o... A criptonita é o elemento que enfraquece o Superman. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Muito bom estar aqui. É muito mais fácil fazer uma transmissão espiritual, uma comunidade de buscadores. A transmissão acontece fácil, simples, direta. E quando a transmissão acontece sem resistência, assim, não tem cansaço. Assim, muito pelo contrário, se enche de energia. Muito bem. Abençoado seja cada um de vocês. Que possamos discernir e seguir os comandos do coração. Até um próximo encontro. Namastê. E o Narad pensou, bom, só isso para eu me casar com essa deusa? Fácil, né? E aí logo se submeteu aos testes e passou na prova. E aí se casou com a moça. Casamento indiano, 5 dias de festa. Era uma família rica. Então uma festa linda, cheia de arte, de beleza, muita alegria. E Narad foi abençoado com 5 filhos. 5 filhos. Em alguns contos falam que eram 12. Né? Outros falam que eram 5. Mas um monte de filho. Um monte de filho. E os filhos correndo pela casa. E pai pra cá, mãe pra lá. E brincando e correndo. E Narad foi se reconhecendo como um excelente administrador. A cidade nunca prosperou tanto. Um celeiro cheio de comida e tudo fluindo harmoniosamente, muita prosperidade, muita fartura. Né? O pai morreu, o pai da moça, né? E ele se tornou mesmo o grande administrador, o chefe daquela vila que já era uma cidade praticamente. Né? E aí no auge do sucesso, né, eu posso pegar água nesse poço? E ela olhou para ele, claro, você pode pegar água nesse poço. E ali, né, algo aconteceu. Foi uma conexão
mágica. Né? E naquele momento, Narada teve a certeza de que ele havia encontrado, né, tudo que ele procurava. Ele teve a certeza que ele tinha que se casar com aquela moça. Naquele momento mesmo, ele já saiu atrás dela. E foi até a vila, onde morava a moça. Chegando lá, estava o pai dela esperando. E o pai dela viu o forasteiro e logo perguntou: o que você está fazendo aqui? Quem é você? E ele disse: eu vim aqui porque eu quero me casar com a sua filha. É? E o pai da moça falou: não é bem assim não. Para se casar com a minha filha, você tem que compreender, né, que eu sou o chefe dessa vila. A pessoa que se casar com a minha filha vai ter que continuar o meu trabalho, vai ter que provar que sabe administrar uma vila, tem que ter responsabilidade, tem que ter qualidades específicas. Certa vez, o sábio Narad queria entender o significado de Maya. Maya é um termo sânscrito que fala da ilusão, a grande ilusão cósmica. E embora ele conhecesse o significado da palavra, ele queria entender mais profundamente. E foi até o Senhor Vishnu, que era o guru dele, e perguntou: Senhor, o que é Maya? E Vishnu disse: eu não posso te explicar o que é Maya. Você só pode compreender Maya através da experiência. E aí convidou Narad para fazer um passeio com ele, no Garuda, na águia, que é o veículo do Senhor Vishnu. Até que, depois de sobrevoar, por um tempo, eles desceram no deserto e passaram a caminhar. Deserto, sol escaldante, sem nenhuma referência de vocês me viram emocionado com a brincadeira que fizeram comigo, dos canecos, né? Que está escrito Narad, cadê a minha água? Alguns conhecem essa história, mas nem todos. Nunca é demais eu repeti-la. Vou contar de novo. Oásis, ou coisa do gênero. E de repente, o Senhor Vishnu começa a passar mal, né?
sufocado. Narada, consiga água para mim. O Senhor Vishnu, Deus Supremo, estava morrendo, sufocado. E Narada, como um bom discípulo, saiu correndo à procura de água para o mestre dele. Tudo que um devoto quer é servir o mestre da melhor maneira possível. E Narada saiu correndo atrás da água para o mestre que estava morrendo, sufocado. Achou um oásis. E no oásis tinha um poço. E aí ele foi correndo lá para pegar água para o Senhor Vishnu. Mas aí, na beira do... tinha uma outra pessoa pegando água. Tinha uma moça. E Narada olhou para essa moça e ele ficou encantado. Ele falou: da onde surgiu essa deusa? Foi assim, instantâneo. Sabe quando você olha para a pessoa assim? E aí, ele perguntou para ela: